Boa tarde. Com o regresso às aulas, regressa sempre também uma questão que, por mais voltas que demos, ainda não resolvemos bem: o reaproveitamento dos manuais escolares. O peso financeiro que os livros colocam este mês no orçamento das famílias, o tempo muito curto que os manuais duram também, porque estão constantemente a ser mudados, não permitindo sequer a uma família, muitas vezes, com mais do que um filho, que os livros passem do mais velho para o mais novo, são questões que vamos levantar aqui hoje. Apesar de muitas recomendações e do esforço de cidadãos em mudar este estado de coisas, ainda há muito a fazer. E é desse muito que vamos falar hoje. São ferramentas imprescindíveis para alargar horizontes. É pelo texto e pelas imagens dos manuais escolares que os nossos jovens aprendem a dominar o mundo. Mas todos os anos o regresso às aulas comporta um lado obscuro, uma pesada despesa paga pelos pais e uma fatura ambiental sem precedentes. Reutilizar ou não reutilizar, eis a questão que estará em cima da mesa deste Sociedade Civil. E numa altura em que se discutem os custos ambientais do papel, vamos descobrir também como os e-books se começam a afirmar como um complemento dos manuais tradicionais. Mais à frente fazemos o balanço da Feira do Livro do Porto, que até domingo é local de encontro entre leitores e autores. Como vê, motivos não faltam para ficar na nossa companhia, porque este programa também é seu. Vamos fazer o balanço da Feira do Livro do Porto com o vereador da Cultura, Paulo Cunha Silva, mais à frente no programa. Mas antes disso, debatemos a reutilização dos livros escolares com Henrique Trigueiros Cunha, fundador e porta-voz do movimento pela reutilização dos livros escolares. Ouvimos também o que têm os pais a dizer com Carlos Monteiro, da Confederação Nacional das Associações de Pais, e os professores, com a Mónica Morgado, professora de português e de espanhol. Os livros escolares usados todos os anos nas escolas portuguesas davam para encher 3 piscinas olímpicas. É um mergulho caro na carteira dos pais e é uma fatura ambiental também pesada. Vamos fazer contas a este desperdício em tempo de regresso à escola. São ferramentas imprescindíveis para abrir os horizontes do conhecimento para o mundo, mas todos os anos representam uma conta que muitos pais gostariam de prescindir. A agência Lusa contas à despesa média dos encarregados de educação e os dados são relevantes. O primeiro ciclo é a fase de estudo, onde os manuais têm um preço mais baixo. Meio físico, português e matemática custam 25 € no primeiro ano, 27 € no segundo e 33 € no quarto ano. Se no primeiro ciclo os aumentos são graduais, a partir daí a variação é uma série de murros na carteira, a cada ano mais violentos. Segundo as contas da agência Lusa, no segundo ciclo do ensino básico, os encargos com manuais sobem para os 150 € e no terceiro ciclo o rombo chega aos 250 €. Já no secundário, embora o número de disciplinas baixe, o custo de cada manual aumenta para valores unitários nunca inferiores aos 25 €. Ora, o somatório no ano chega aos 220 €, no 11º aos 270 e no 12º aos 200 €, sendo que os pais têm ainda de fazer contas a todo o incontornável material escolar, cuja conta final pode ascender a 400 e 500 €. Dito isto, falta fazer as contas a outra fatura, a ambiental. Segundo o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, para os cerca de 1,5 milhão de estudantes inscritos no ensino básico e secundário, e feitas as contas a todas as disciplinas, são comprados todos os anos mais de 9 milhões de livros. Este número, além de representar quase um livro por cada português, estamos a falar de manuais suficientes para encher 3 piscinas olímpicas. E se pudéssemos empilhar todos os livros numa torre única, chegaríamos a um arranha-céus de 90 km de livros, o equivalente a 10 montes Everest. Não é preciso ser pai de filhos ou ambientalista para perceber que as duas faturas estão próximas da insustentabilidade. Seja pela carteira ou pelo ambiente, reutilizar poderá ser cada vez mais uma pertinente questão. Henrique Trigueiros Cunha, obrigada por estar connosco. É porta-voz do movimento Reutilizar, é também um dos seus fundadores. Tem 3 anos à volta disso, este movimento, não é? Exatamente. Como é que correu ao longo destes 3 anos?
Quais foram as conquistas? Olha, o nascimento foi surpreendente, quer dizer, foi de uma ideia entre mim e, suponho eu, com os meus alunos. Passado um ano, tínhamos, ou representávamos, 100 bancos em todo o país, portanto, em 2012. Quando passamos a ser 100 bancos, entendemos que, de facto, alguma coisa havia a mudar e que nós éramos porta-voz dessa mensagem. De facto, que portanto, havia uma resposta social e dos cidadãos a esse vosso movimento. Espontânea. E, à partida, a resposta foi precisamente de quem tinha menos obrigação, que eram os cidadãos fora da comunidade escolar. Portanto, foi assim que nasceu o movimento Reutilizar, foi essa resposta da sociedade civil a um problema que, como disse muito bem, ainda não resolvemos nem bem nem mal, está por resolver. 200 bancos que têm nesta altura à volta disso, não é? Atualmente somos 200 bancos, estamos em todos os distritos de Portugal, estamos em cerca de 30% dos municípios, mas estamos também em bancos não associados, em dezenas de escolas, muitos municípios também, que, no caso das escolas, porque têm essas iniciativas destinadas apenas aos seus alunos, não faria sentido estar associados a um banco nacional, portanto, a um banco público, e no caso dos municípios, alguns têm políticas de alguma forma discricionárias ou destinadas, por exemplo, só aos seus municípios, ou dando preferência aos alunos mais pobres. Com mais dificuldades financeiras, que está fora do âmbito enfim, da perspectiva do movimento Reutilizar para esta questão, portanto, por essa razão não estão associados. Mas o que é facto é que há, eu diria, outros 200 bancos não associados e que, neste momento, há uma boa cobertura em todo o país de bancos deste género. Qual foi o espírito fundador deste movimento? Tornar a reutilização universal em Portugal. Porquê? Eu sou o 7º filho, de sete, né? E era uma prática normal em casa. Sou também explicador e, enfim, há uns anos atrás comecei a ficava surpreendido que, enfim, os alunos apareciam todos os anos com livros novos. Com livros novos. Era uma prática, dizia-me, na sua casa, portanto, que os livros passassem dos irmãos para os outros. Dos meus irmãos, dos meus primos, portanto, havia uma cadeia familiar, digamos, que fazia os livros transitar. Portanto, se eu estou a falar aos anos, eu estudei nos anos 80, 70 e 80, não é? A minha realidade enquanto explicador já não foi bem assim e a determinada altura comecei a sugerir aos meus alunos que deixassem no fim do ano os seus livros e eu só dou aulas de matemática e geometria, portanto é fácil, porque uns servem para os outros e foi assim que nasceu informalmente esta prática. Em 2011 a única diferença foi que eu decidi publicar no meu Facebook, pensava eu que apenas para os meus alunos e, enfim... E a partir daí a cadeia foi crescendo, não é? Mas o seu objetivo era qual? Era poupar, era menos impacto no ambiente por causa dos livros serem reutilizados, era o quê? Um espírito diferente na forma como nós... cuidamos dos livros escolares? Não é de todo financeira, não foi de todo essa a questão que me mobilizou. Achou que era um desperdício? É um desperdício, é mesmo um desperdício, é um disparate, é uma irracionalidade típica dos países subdesenvolvidos, está a ver? E, enfim, eu enquanto professor também de alguma forma educo e acho que faz todo sentido, no meu caso, enfim, proporcionar a que sejam os próprios alunos a criarem esse ciclo. Uns deixam porque já não precisam e que está disponível para os restantes. Para outros. Bom, a seguir vem uma série, quando eu começo a tomar consciência do que isto representava e comecei a estudar a fundo o problema, porque nunca o tinha feito, percebi que de facto é um problema que se arrasta há 25 anos. Há 25 anos. Já vamos falar disso e das várias recomendações que a CNE em relação a isso tem feito. Carlos Monteiro, queria ouvir a sua opinião também sobre isto. Esta é uma preocupação da Confederação. Esta questão dos livros, da passagem dos livros de uns meninos para os outros e a forma como se pode ter menos desperdício nesta área da educação, beneficiando, como é óbvio, também muito as famílias, porque tem esse impacto financeiro nas famílias, que também é importante falarmos dele aqui. Claro.
para a Confap, antes de mais boa tarde, para a Confap a maior preocupação começa logo pelo custo. É um custo elevado. Segundo, e pela nossa análise... Comprar livros novos todos os anos. Todos os anos. Para quem tenha 2 filhos, não é preciso mais, é muito dinheiro mesmo. É, e depois chegamos à conclusão de que o livro em si, ao longo dos anos, a matéria, o cerne da matéria, não varia. Por acaso varia bastante. E às vezes, muitas vezes, isso é que faz com que os livros de um ano para o outro já não sirvam, inclusive para irmãos. Variografismo, porque se pegarmos muitas vezes nos livros, vemos que aquela matéria que estava na página 40 aparece na 50. Aquilo que é o currículo, digamos assim, ele mantém-se. O que acontece é que deveria haver uma maior durabilidade desse currículo, ou se não, e é isso que nós achamos que deveria acontecer, é aquilo que é a essência do livro manteria-se, aquilo que é a parte em que os alunos escrevem deveria estar em anexo. Isso já acontece, a maior parte dos manuais vêm depois com um livro de atividades ao lado, que em princípio é o livro que é usado para fazer as atividades. O próprio livro depois vem com algumas observações para se registar. E inclusive achamos que a escola é que deveria ser detentora desses livros. Muito bem, vamos falar também disso mais aprofundadamente, a questão das escolas, que papel é que as escolas podem e devem ter aqui. De uma forma geral, como é que a Confederação trabalha esta situação? Que tipo de iniciativas é que vocês têm no sentido de também darem um contributo, digamos assim, na reutilização dos livros? Nós, na reutilização, há um sem número de associações de pais, são também as motoras para a reutilização e para a criação destes bancos e a disponibilização e a motivação. Muitas das associações de pais desenvolvem atividades para que haja essa reutilização. A nível da Confederação, nós apoiamos todas as nossas associadas que partam para esse projeto. Apoiam como? Apoiamos na comunicação, na divulgação, no convívio e na troca de partilhas, etc. Pronto, também estamos atentos àquilo que é os acordos entre os livreiros e o Ministério da Educação para que aqueles objetivos ou seja as percentagens de aumento ou isso, não sejam ultrapassados e estamos a tentar monitorizar essas... Mónica Morgado, olá, bem-vinda. É a favor da reutilização dos manuais? Sim. Sim e não. E não? Porquê? Primeiro que tudo, eu sou a favor porque eu também tenho consciência ambiental e acho que, como disse o colega há pouco, o Henrique, é um desperdício enorme, é algo grave ver às vezes as montanhas de livros que vão para o lixo e que podem muito bem ser aproveitados. Agora, o meu não é muito pequenino comparado com o sim. Porque aconteceu-me já algumas vezes na sala de aula pedir para um aluno fazer um exercício e quando eu chego ao lugar o exercício já está feito. Ou porque quem lhe emprestou o livro o fez a caneta e o aluno não pode de todo apagar a resolução do exercício, ou então porque o próprio aluno não quis apagar a resolução que já estaria feita do ano letivo anterior. Mesmo estando feito não quer dizer que esteja correto. Exatamente, exatamente. Certo, muitas vezes... E pode ser refeito no caderno. Exatamente, e muitas vezes eu apelava aos alunos que já tinham, que reutilizavam livros ou de irmãos, ou de colegas, ou até mesmo dos bancos de escola, dos bancos da escola, eu apelava para que eles tentassem dar uma resposta diferente daquela que estava no livro, para tentarem puxar eles pela cabecinha deles, não é? Para que o trabalho não esteja assim todo tão simplificado. Mas no fundo, eu acho que sim, que a reutilização é algo positivo. É algo positivo porque depois há outros alunos que encaram isso como um bem essencial para eles e são os próprios a dizer que engraçado, esta resposta até estava errada. Pronto, e são eles que detectam algumas coisas. Este espírito não ajuda também os estudantes e os jovens e as crianças a terem um outro respeito pelo livro e a cuidarem do seu livro de uma outra forma? Pode ou não ter esse papel? Também pode.
E eu já tive casos de alunos que o faziam, que tinham muito cuidado naquilo que escreviam no livro. Tinha alunos que me diziam: professora, eu não sou obrigada a escrever a caneta. Pois não, claro que não. É que este livro ainda pode dar para o meu irmão, ou para o meu primo, ou para o vizinho, ou para eu deixar cá na escola. Agora, também já me deparei com situações de alunos que ficaram quase o ano letivo todo à espera de receber o livro que estava supostamente no banco da escola e que nunca mais chegava às mãos dos alunos. Isso também acontecia. E esses alunos às vezes ficavam assim um bocadinho apreensivos porque tinham que trabalhar junto com os colegas. E há alunos que também querem ficar com os livros. Exatamente, principalmente ao nível do secundário. Claro. Agora que os exames nacionais são de 3 anos, há alunos do ensino secundário que querem ficar com os livros 10º, 11º e 12º, porque quando chegarem, por exemplo, na disciplina de português e de matemática, também julgo que também se passa o mesmo, quando chegam ao 12º ano, o exame nacional é de 3 anos, não é? 10º, 11º e 12º, e então eles gostam de ficar com os livros. E até há livros que dão para mais de que um ano. A matéria, há livros de 10º e 11º ano, por exemplo. Exatamente. E há também uma outra preocupação, é porque que muitas vezes os livros têm que ser, o investimento tem que ser feito de uma só vez. Porque é que não se pode, tal como por semestre ou mesmo a nível como existe no ensino superior, a aquisição de outras ferramentas que às vezes não é necessário adquirir o próprio livro. Não é assim, eu penso que hoje pode-se comprar só o manual. Ou pode-se comprar só o livro de atividades e não é preciso trazer o CD, se tiver um CD. Sim, mas penso que é possível o CD comprar. É a oferta do manual, o CD normalmente vem junto. A minha questão é, os professores já estão suficientemente sensibilizados para cuidar dos livros também, junto com os alunos? Eu digo isto porque, por experiência própria de professores que ainda incentivam os alunos, nomeadamente, a fazerem os exercícios no próprio livro, quando podem ser feitos no caderno, a sublinhar os livros. Só de esclarecer essa questão, porque penso que não fica clara. Por Diga. lei, sim, não é permitido a nenhum livro, a partir do 5º ano, incluir espaços onde possa ser preenchido. Por lei? Por então lei, os livros estão fora da lei? Não estão. Só pode. Podem ser do 1º ao 4º ano e de 5º e 6º nos manuais de língua estrangeira. Tem aqui a Lei 2012, 5 de dezembro. Exatamente. Ou seja, o que acontece é que há... Não podem trazer exercícios nos manuais para sequer serem escritos, mas trazem lá as perguntas, não é? Muitas trazem vezes. as perguntas e o que eu acho que houve foi um desleixo. E quando eu digo um desleixo é desde logo dos pais, porque de alguma forma nos desleixamos nessa parte da educação dos nossos filhos, eu diria de toda a comunidade escolar, que deixou de respeitar o livro. Eu acho piada a uma parte de uma lei que entretanto já foi revogada, mas que se não tivesse sido revogada, eu diria que é a melhor descrição da atual situação dos livros escolares, que diz o seguinte: a lei é 261 de 2007, que foi trocada pela lei de 2014. Diz: a retração da intervenção reguladora do Estado, propiciando a proliferação de manuais escolares, impediu a realização de um trabalho rigoroso e conduziu à reprodução de formas pouco razoáveis de utilização, prejudicando de facto a igualdade de oportunidades. Os manuais tornaram-se objetos descartáveis, porque efetivamente impossíveis de reutilizar, mas ao mesmo tempo dispendiosos, representando um encargo significativo para as famílias. Isto é o que está na lei. Se isto é o que está na lei, e era o cenário em 2007, quando se falou na reutilização por 6 anos, eu só lamento é que passados quase 10 anos, a situação seja rigorosamente a mesma. Quando eu digo que nos descuidamos, é que de facto os alunos sublinham, os alunos riscam os livros. Ou seja... Mas muitas vezes não o fazem só por si, voluntariamente. Muitas vezes fazem também com a indicação do professor. Precisamente. Eu, quando digo nos descuidamos, assumo sempre a culpa para mim enquanto pai. E eu tenho que ensinar o meu filho a respeitar o livro. E o é com letra grande. Ou seja, como diz aqui, o livro tornou-se descartável. E mas tornou-se mesmo. E essa questão de se introduzir os exercícios juntamente com a matéria do manual também levou a isso durante muito tempo. Agora, porquê que se chegou a isso? Porquê que os livros escolares se transformaram nisso? Porque uma das questões que se fala muito poucas vezes, e quase ninguém fala nela, mas toda a gente fala ao mesmo tempo, é os livros escolares transformaram-se também num grande negócio, ou não? Naturalmente. Claro. Eu não censuro quem dentro da lei ambiciona o lucro.
O que eu censuro é que haja toda uma comunidade que anda a dormir há 30 anos. E é disto que se fala. E é a mensagem que eu ando há 3 anos a tentar passar. Andamos a dormir. Porque se de facto continuamos a permitir que as crianças escrevam nos livros, continuamos a permitir que o que não estava até ao momento previsto na lei, as chamadas metas curriculares, continuem a mandar toneladas de livros para o lixo. Foi uma invenção do atual ministro que só foi suportada em lei 6 meses depois. Por isso, quando eu digo que há uma interpretação criativa e imaginativa da lei, é isso que eu me refiro. Portanto, a comunidade escolar não quer reutilizar os livros. Porque se quisesse, há 30 anos que o tinha feito, ou nunca tínhamos chegado a este ponto. Compreende? Nós não o fazemos por aquilo que eu sei, a Itália estará mais ou menos na mesma situação que nós, mas há uma série de países na União Europeia que têm já sistemas a funcionar muito bem para reutilizar os livros e para fazerem os livros chegar a toda a gente que precisa deles. E no caso da Alemanha... De uma forma gratuita. Portanto, os pais não precisam de gastar dinheiro com os livros. E no caso da Alemanha, se a memória não me falha, é o próprio Ministério que produz os livros. Não há livreiros, não há editoras nesse sentido. Portanto, não há várias possibilidades de escolha, não é? Há várias fórmulas. Umas fórmulas mais dispendiosas, outras fórmulas mais poupadas. Não interessa entrar em grandes detalhes. O que interessa entender é que a realidade portuguesa só é comparável aos países de terceiro mundo. Portanto, a solução é o que se passa na Noruega, o que se passa na Dinamarca, na Alemanha, na Holanda, em França. Bom, não se passa na Itália, de facto, também não se passa na Polónia. E, de facto, quem fez um excelente levantamento dessa realidade foi o Conselho Nacional de Educação, no seu parecer 8 de 2011, que, a pedido da Assembleia da República, que estava a estudar vários projetos de lei de vários partidos, fez um levantamento completo da realidade deste problema de reutilização dos livros escolares. Fez o levantamento do que se passava na Europa. Ouviu todos os parceiros, toda a comunidade, nomeadamente os pais, os professores, enfim, o Ministério, elaborou um último parecer que eu digo que poderia perfeitamente substituir o manifesto do movimento Reutilizar. Eu posso assumir o parecer número 8 de 2011 do Conselho Nacional de Educação como o manifesto do movimento Reutilizar. De facto, tudo o que lá está dito é precisamente... E o que é que o Conselho propõe? Bom, aliás, porque o Conselho há pouco já falou disso assim muito ao de leve, mas há 25 anos que anda a falar desta questão, não é? Em 1989, reutilização para todos. Em 2006, reutilização para todos. E em 2006 a lei previa a criação em todas as escolas de um banco, de uma bolsa de manuais escolares, que só foi regulamentada pelo ministro Crato em 2012. Infelizmente, foi uma boa oportunidade perdida. Porquê? Porque o Sr. Ministro entendeu que a Bolsa de Manuais Escolares deveria ser só para os alunos pobres. O que é que aconteceu? Usa um bom sistema, dá um bom passo, inclusivamente na responsabilização dos pais e dos alunos pelos livros, mas apenas para os alunos pobres. Que ideia é que o Sr. Ministro, com esta regulamentação, deixa transparecer? É que até agora Portugal era um país rico e dava livros novos aos alunos mais pobres, numa clara mensagem de igualdade de oportunidades. De repente, então, a Troika em Portugal e o Estado já não tem dinheiro para dar livros novos, então os meninos ricos andam com livros novos, que têm dinheiro para os comprar. Os pobres vão para uma fila, todos numa filinha, e vão deixar os livros ao fim do ano na escola e depois tornam a ir para a mesma filinha para ir buscar livros velhos no ano seguinte. O ideal era termos numa sala de aula os meninos todos com livros usados e utilizados. Usados. E não haver cá esta separação entre os livros novos e os livros mais usados dentro da mesma sala de aula, a fazerem também aqui diferença entre as crianças, é isso? O Conselho Nacional de Educação faz uma comparação com uma realidade que felizmente já passou há muitos anos, que era dos alunos que tinham sapatos e dos que não tinham sapatos. Está a ver?
A ideia da igualdade não pode ser dar sapatos rotos a quem anda descalço. Está a ver? A ideia é, todos podem ter livros. E os livros são propriedade, ou devem residir na escola. Isto é assim, por exemplo, no CLIP, que é o Colégio Lusão Internacional de Porto, que é o colégio com a propina mais cara da cidade. Os pais não compram um livro. Os livros têm, na página número 2, um papel colado em que o aluno assina quando o recebe e assina quando o entrega. E o livro dura 20 anos. Como um livro que se vai buscar à biblioteca, não é? Se for danificado, nós temos que nos responsabilizar por ele. Portanto, os miúdos são responsabilizados também pelo seu livro, não é? E isso é que é Cria educar. uma outra consciência. Isso é que é educar. Eu soube, por exemplo, que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia decidiu gastar 830 mil euros para oferecer livros a todas as crianças até ao 6º ano. Bom, aparentemente é uma boa notícia. Estamos em crise. Bom, e será que a Câmara responsabiliza os pais por aqueles 830 mil euros em livros que vai dar? E aqueles livros são devolvidos à autarquia no final do ano para servirem a outras crianças? Pois não sabe. É outra questão. Sabe o que é que está a acontecer? Os bancos do livro associados de Vila Nova de Gaia estão a mandar livros para os bancos do Porto. Porque aqui há livros em excesso. Ou seja, a questão não é só, ou não é de todo, uma questão financeira. É uma questão de educação. Mónica, há pouco estava-me a falar também de algumas dificuldades que muitas vezes os professores sentem dentro da sala de aula quando os livros são livros reutilizados. E há pouco o Carlos falava aqui de que alguns livros, apesar de terem a mesma matéria, têm depois a matéria distribuída dentro do próprio livro de maneira diferente. Que tipo de problemas é que isto levanta ao trabalho dentro da sala de aula quando se utilizam manuais, uns mais recentes, outros mais antigos, que apesar de terem a matéria, a têm de uma forma diferente? Como é que se faz a integração das crianças que estão a seguir a matéria por um livro diferente dentro da sala de aulas? No fundo, queria perceber que obstáculos é que isto coloca aos professores no dia-a-dia ou se é possível harmonizar isto. Livros diferentes dentro da mesma sala de aula, isso não acontece, porque o manual Quando eu quando digo é diferentes, adotado... é um manual que é do mesmo ano, tem a mesma matéria, mas por ser diferente, mais antigo ou ser reutilizado, tem aquela matéria noutras páginas. Isso normalmente não acontece. Não? Nunca lhe aconteceu? Não, porque o manual, quando é adotado, é para os ditos 6 anos, não é? E o manual, ao ser adotado, durante aqueles 6 anos não pode haver alteração do manual. Pode haver alguma repaginação, repaginação ou reorientação. O exercício 17 está na página 14 ou na página 15, exato, não é? mas isso cria problemas na sala de aula? Não, normalmente não. Já me aconteceu, sinceramente, isso já me aconteceu. E por acaso não era, como eu sou de português e espanhol, no início havia muito poucos livros de espanhol de livreiros portugueses, ou seja, feitos em Portugal para alunos portugueses. Então muitas vezes tínhamos que mandar vir os livros por livreiros espanhóis. E isso aconteceu-me em algumas salas de aula, realmente ter o exercício 1, que estava na página 14, passou para a página 15. Professora, mas esse exercício não está nesta página. Procura na página a seguir, porque provavelmente estará ou na anterior. Mas é fácil. Nunca tive assim um caso muito grave. Então, a reutilização para si, o único problema é quando o livro já vem escrito. Quando o livro vem maltratado. Eu considero isso. Quando o livro vem maltratado do ano anterior. Porque, como há bocado o Henrique estava a dizer, muitas vezes, e eu estudei nos anos 80, anos 90, e eu tive alguns professores que diziam: o livro é para riscar, vamos sublinhar, era isso que eu estava a dizer. Sublinhar ainda o substantivo com o vermelho, vamos sublinhar o verbo com o verde. Quer dizer, isso, eu tenho os meus livros de quando estudei e eu olho para eles e estão todos riscados, segundo orientações dadas pelo professor. Nas línguas estrangeiras, como já foi referido há pouco, os livros trazem, além da explicação gramatical ou do texto, trazem também exercícios para serem feitos no livro, apesar de depois também trazerem o caderno de atividades, que nem sempre é pedido pelo professor. Muitas vezes fica ao critério do aluno comprar ou não esse caderno de atividades. Há professores que têm isso em conta. Eu normalmente costumo digo ao aluno que se não o pode comprar, também não é por aí que irá ter um tratamento diferenciado dos colegas. Mas eu venho dessa escola, mas eu ainda própria... existe essa escola? Essa escola ainda existe, mas eu própria não gosto de mandar os alunos escrever muitas vezes. Quando eu disse que descuidamos, a comunidade escolar, inclui os pais, os professores, é nesse sentido, é que de repente o livro passou a ser mesmo descartável. Carlos, ia acrescentar qualquer coisa. E acrescentar que, e não nos podemos esquecer que o livro é uma ferramenta importante de ensino, mas
um aluno que recebe um livro reutilizado com alguns coraçõezinhos a cor-de-rosa ou sublinhado a cor-de-rosa. Nem sempre são coraçõezinhos a cor-de-rosa. Ou isso. Mas que às o vezes seja. São umas coisas um bocadinho mais complicadas. Mas eu não queria estar a focar aí por aí. É uma ferramenta desmotivante. É algo que ele, se calhar, até vai se esquecer de propósito. E é segregador, porque nós sabemos que olha para o lado, é por isso que a Confap diz, se há livros novos, então que sejam para todos. Ou se não, é um banco criado na própria escola que disponibiliza e a estrutura, aquilo que é a matéria, é feito em livros e depois... as escolas depois podem tapar as falhas uns dos outros, não é? E trocar entre si. Já vamos regressar. O movimento Reutilizar tem feito um esforço grande, e estamos a falar dele aqui também esta tarde, na recuperação e na reutilização de livros escolares. Um movimento que estimula, por um lado, a solidariedade e que funciona também com o empenho de muitos voluntários. Vamos ver como funciona este movimento e o que leva as pessoas a usarem o banco de livros. É um empréstimo sem juros. A Luana tem 15 anos e, na altura de regressar às aulas, vem ao Banco de Livros do Porto, em plena Avenida da Boa Vista, para deixar os livros de que já não precisa. Porquê que o fizeste? Ajudar outros meninos. Mas também vais tentar ser ajudada. Trouxeste uma lista, aqui neste banco não tinhas os livros que andavas à procura, agora vais tentar encontrar noutro sítio? Sim, na Câmara Municipal de Porto. A Luana teve pouca sorte, mas são muitos os pais e alunos que aqui encontram uma ajuda para aliviar a conta do regresso às aulas. Levo para a matemática e por si só estes livros andam à volta de 30 e qualquer coisa euros, eu diria que já ganhei o dia. Tens ideia de quanto é que poupaste com estes livros em segunda mão? Pelo menos eu acho que era cerca de 40 euros e o de matemática, como é só a primeira parte, não está completo, mas também acho que custa à volta de 30 euros todos juntos. Já feitas as contas, estamos a falar de 70 euros poupados. Sim. O espaço é cedido, não há luz nem água canalizada, mas aqui o que realmente importa é a solidariedade de quem contribui com livros para alimentar o banco. 7º. Ok. Está difícil, sabe, não sabe? Sei, por isso mesmo. E este já arranjou? Henriqueta Vaz Mendes é professora aposentada e encontrou neste projeto uma forma de voluntariado que a satisfaz. Neste caso, ela é a maestrina dos voluntários de Palma e Meio, que também ajudam na distribuição. Está alguém no 7º? Estão as duas? Oh, meu, então vá lá despachar-se. Num hospital não dá com a minha maneira de ser. Com crianças era quase regressar ao ensino. E então a minha filha disse: mamãe, está aqui uma coisa no Facebook que lhe vai interessar. E o Banco do Livro tinha aberto ali noutra loja também cedida ao professor Henrique. E comecei a trabalhar lá. E ainda cá estou. As motivações de quem recorre a um banco de livros como este não se restringem ao valor dos manuais. O simples ato de reutilizar é encarado como uma lição de cidadania. Cuidado com a natureza, uma questão ecológica de partilha, de sensibilização aos meus filhos para que tratem bem dos livros, para que partilhem, para que façam um bom uso dos livros e quando não precisarem, fazerem dele o melhor uso possível a seguir. Ao colaborar neste projeto, acaba-se por fazer bem sem saber a quem. Exatamente, não há identificação de nada. Ninguém pergunta o nome, a morada, o escalão, nada. A pessoa chega anónima e sai anónima. Até porque estes anónimos que aqui vêm de todas as classes sociais e todas as proveniências. Todas, não é um ato de caridade, é um ato de cidadania. E achei fabuloso, admirável, encontrar aqui jovens com estas idades num trabalho de apoio voluntário, de apoio à comunidade, que fará deles seguramente cidadãos diferentes. Papel, cartão e livros desatualizados também são bem-vindos. Aqui nada se compra, mas também nada se perde. E os livros podem literalmente alimentar quem mais precisa. Todo o papel, todo o cartão que nos entregam, desde teses de doutoramento, que já nos entregaram montanhas de papel, não é como imagina, juntamos aqui. Quando começa a chegar ao teto, nós calculamos que esteja mais ou menos 1 tonelada. Telefonamos ao Banco Alimentar e ele vem buscar. E, segundo me disse um dos senhores, vai para Setúbal e pagam-nos 100 euros, o que dá para comprar comida a muita gente. Amanhã ainda vai só no início e muitos pais ainda cá virão em busca dos livros de que precisam. Se tiver manuais
sem casa e quiser contribuir, basta deixá-los num balcão do CTT ou em qualquer um dos bancos de livros espalhados pelo país. Para saber mais informação, não há que enganar. Basta aceder a www.reutilizar.org. Só lhe arranjei este. É o único. De Educação Visual de António Modesto, da Porto Editora. Mas vá passando. Tem algum destes livros que estão a sair agora. Mas só que gente que estava à sua frente. Está passando. Enquanto que não houver aulas, não há falta de material. Está bem? Henrique, eu sou utilizadora do Banco de Livros e também gostava de colocar algumas questões que eu imagino que sejam questões que as pessoas também colocam, que vão utilizando o banco. Eu deixo lá ficar os livros dos meus filhos e vou lá buscar os livros para o ano seguinte. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes partimos do princípio que os livros que nos são entregues, os livros que já foram usados, estão minimamente em boas condições. Mas já me aconteceu também de aparecerem livros que estão muito estragados por dentro e que estão cortados, muitas vezes com páginas cortadas. Vocês, quando recebem os livros, têm alguma capacidade para selecionar o que está em condições de ser reutilizado e reentregue e o que não está? Ou é muito complicado fazer isso? Olha, eu no Banco da Boa Vista, que foi o que apareceu na reportagem, só nos últimos 3 meses, portanto, julho, agosto e os primeiros 15 dias de setembro, enviamos para reciclagem 7.500 quilos. Ou seja, esta é a medida, são os livros que nós filtramos. Sempre que nos aparece um livro que, pela sua espessura, nós percebemos que tem páginas destacáveis e tem páginas a menos, ou que está muito escrito, nós enviamos o livro para reciclagem. Mas, efetivamente, não temos capacidade para fazer essa filtragem, abrir os livros, ver se os livros têm lá algumas coisas, alguns palavrões escritos, ou se têm as páginas todas. Não podemos fazer isso. Agora, também é importante que as pessoas entendam que os livros que entregam, quando entregam, não devem entregar também os livros que estão com certeza danificados, porque esses podem logo mandar... Ou seja, o cidadão, quando entrega os livros, também deve ter a consciência, deve fazer essa filtragem antes, ou não? Entrega livros que estejam em condições de ser utilizados por outras crianças. Faz ao outro... Se não faz do banco de livros faz ao outro que gostavas que te fizessem a ti. Eu acho que é um bom princípio que se poderia aplicar. Entrega o livro como gostavas de o receber. É um bom princípio que se poderia aplicar no caso dos bancos de livros. Mas sempre muitas vezes que as pessoas também utilizam o banco de livros como o depósito, digamos assim. Não têm onde pôr os livros agora, eu vou lá entregar. Olha, há um fenómeno muito curioso, aconteceu e tem vindo a diminuir, se quiser, nomeadamente com a recente campanha com os Correios, as pessoas entregavam bibliotecas inteiras de livros dos anos 70, dos anos 80, porque isso... As famílias portuguesas têm o hábito de conservar os livros escolares, não os deitam fora. E quando aparece uma campanha, e tradicionalmente as campanhas eram para os palopes, eram para as pessoas mais desfavorecidas, lá iam, descarregavam os livros. Bom, quando apareceu esta campanha do movimento Reutilizar e dos bancos associados ao movimento Reutilizar, muitas famílias viram aqui um movimento com credibilidade, onde poderiam confiar essas enormes bibliotecas que andavam há 20 anos a tentar dar-lhes um uso, não é? Infelizmente, os livros na estante não servem para nada. Os livros com 20 anos, infelizmente, já não têm qualquer uso. E, portanto, qualquer ideia de que as pessoas gostam de conservar os livros é, a nosso ver, um desperdício do livro, porque o livro só serve para ser lido. O livro é vivo se for utilizado. Exatamente. E está vivo se for utilizado. Durante os primeiros anos nós recebemos muitos livros e muitos antigos. Neste momento, e à medida que a notoriedade vai aumentando... E que as pessoas também vão percebendo qual é o espírito do movimento, cada vez não é? menos... Uma das questões que não falámos aqui, mas que eu acho que tem a ver também com esta questão dos livros serem reutilizados, é a forma como o movimento estimula também, de alguma forma, a partilha numa comunidade, não é? A partilha entre as pessoas, não tem que ser só dentro da família, no seu caso era dentro da família, porque eram irmãos e eram bastantes, eram 7, mas num determinado local, não é? As pessoas ajudam-se desta forma umas às outras também, ou não? Permita-me falar um bocadinho desse tema. De facto, muitas pessoas me contactam por telefone, por e-mail, a pedir para mandar livros para o país inteiro. É que é impossível. Nós não enviamos de todo. Os bancos são iniciativas, são soluções de proximidade.
São soluções, no caso, sou eu, são os meus sobrinhos, os meus filhos, os meus amigos, que se juntam e que se solidarizam naquele espaço para permitir que a comunidade envolvente ali deposite os seus livros e lá vá buscar aquilo que os outros depositaram. Ou seja, é o melhor exercício de cidadania, e é o nome do programa, é a sociedade civil, é uma resposta da sociedade civil, mas eu diria, daquele bairro onde nós estamos e daquele meio envolvente, para resolver um problema daquela comunidade. Não é fechada, é precisamente para quem está tão próximo que possa fazer uso desse espaço. E, portanto, quando diz que é solidário, que é comunidade, eu penso que é melhor... a partilha, não é? Num determinado local. Precisamente. E o que nós verificamos é que naquela fila, e como digo, estou no bairro em que eu nasci, em que eu estudei, onde eu trabalho, naquela fila eu vejo muitos dos meus amigos. E posso-lhe garantir que, em termos de reutilização, subindo no nível de educação das famílias, aumentam as práticas de reutilização. Portanto, mais uma vez, eu digo que reutilização é uma questão de educação, não é uma questão de dinheiro. Carlos, de uma forma geral, a Confederação é favorável à reutilização dos manuais? De uma forma geral, a Confederação é. No entanto, queremos sempre salvaguardar uma máxima, que é, se metade ou alguns alunos estiverem novos, todos devem ter novos. Por isso é que dizemos que é a escola que os deve fornecer. Então, em vosso entender, devia existir um sistema que fizesse com que os livros fossem gratuitos para todas as crianças e reutilizados, passassem de uns para os outros. É isso? Isso era um sistema? Poderia ser um sistema. Esse sistema é discutido, alguma vez foi discutido em Portugal? Alguma vez deu algum sinal nesse sentido ou não? Acho que nos últimos anos tem-se sempre falado sobre, chega ao início dos anos letivos. No início do ano já é tarde. Pois. Com certeza ia começar a falar no início deste ano, mas para o próximo. É-se feito sempre essas questões. Foram ao longo dos tempos criados grupos de trabalho, foram dadas sugestões, mas há uma coisa que nos transcende. O que é que tem faltado? Há uma coisa que é exatamente isso que eu ia dizer. Há uma coisa que nos transcende, que é o acordo entre o Ministério da Educação e os livreiros. Nós não somos parte envolvente no sentido de podermos discutir valores, se eles podem ser mais baratos, se não podem ser mais baratos, o que é que poderia estar dentro do manual e o que é que poderia estar numa sebenta. Nós defendemos o livro, porque infelizmente muitas crianças, se calhar, o único espaço de leitura que vão ter é com o manual escolar e não com outros livros, mas também, e para nós que às vezes, e temos essa realidade bem presente, é perceber que muitos pais investiram com muito sacrifício no início do ano em livros que nunca foram utilizados. E por isso mesmo é que os pais não deveriam ser forçados a comprar os livros todos de uma só vez no início do ano. Quando diz forçados, é forçados porquê? Forçados porque sai a lista, se não tiver os livros no primeiro dia de aulas ou pelo menos nas primeiras semanas, o que é que os docentes fazem? Marcam falta de material. 2 faltas de material. E quem diz isso, diz, e aí também alertamos os pais. Independentemente do manual depois não ser utilizado, como acontece, por exemplo, muitas vezes em educação física. Também do senso comum de cada professor, atenção. E das disciplinas que nos estamos a referir. Pois, mas quando o pai compra, ainda não sabe qual é o docente que vai ter. Pois, exato, mas o problema é exatamente que não vão utilizar os manuais às escolas. Eu sei que há escolas que sai na lista o livro, por exemplo, de Educação Física, e que é um livro que, por exemplo, pode ser consultado durante os 3 anos, 7º, 8º e 9º ano. Pois, mas outra coisa que alertamos também é exatamente isso. Quando fala do bom senso do professor, nós sabemos e alertamos também os pais, quando há alguns professores que, por exemplo, entregam listas de material em que nós sabemos que aquele material está todo referenciado com marcas. Quando há material mais barato, se calhar
que faz exatamente. E aí alertamos, dizemos que não são obrigados a seguir aquela marca ou aquela referência. Que quando também está descrito no currículo que deverá adquirir uma obra literária para ler, e depois o próprio docente sugere que se veja o filme ou que se possa se explorar outras formas sebentas ou se calhar mais pedagogicamente e para o bom desenvolvimento e para a aprendizagem do aluno, se calhar muito mais interessantes, mas nós sabemos que depois, dentro de sala de aulas, cada docente valoriza ou não valoriza depois aquilo que tiver. Mas não percebi muito bem qual era a vossa posição como FAP em relação a esta questão. Repare, quanto ao manual... Tem uma posição definida em relação à reutilização do livro? Se ela se estender ao país inteiro, como é óbvio, através das escolas ou não? Temos e subscrevemos-la, mas lá está, desde que não haja essa diferenciação. Se ela for estendida, nós concordamos e assinamos por baixo. Tudo que seja poupar dinheiro às famílias, é lógico que que não se prejudique. Uma coisa é ficar à espera que isso aconteça e assinar por baixo. Outra coisa é defender isso e lutar por isso. São coisas diferentes. Está expresso em assembleias, nós fizemos assembleias, encontros, nós tomamos diligências. Esta direção tem uma opção que não anda a embandeirar em arco tudo que faz, nem tudo... Mas agora está aqui no programa e a gente quer saber. O que nós achamos é que todas as soluções que permitam que as famílias possam ter equidade e possam, ainda por cima, poupar dinheiro, nós colaboramos. Tal como disse no início, nós apoiamos todas as associações e colaboramos com todas as associações que desenvolveram bancos escolares. Eu pertenço a uma federação que optou porque não temos funcionários para estar, porque somos todos voluntários, não ter o banco dentro das suas instalações, mas apoiamos quer algumas juntas de freguesias, quer algumas escolas que assim o fizeram. Voluntários é bom, quer dizer cidadãos a trabalhar para outros cidadãos. Pois, mas o movimento, e sem presunção, o movimento voluntário genuíno que existe são as associações de pais. É porque temos todos a consciência, quem está no movimento, que se estivéssemos, se calhar, em casa a trabalhar com os nossos filhos, o resultado, se calhar, seria mais imediato. A questão é que nós queremos que eles estejam inseridos numa comunidade abrangente e envolvente. Eu tenho que lhe dizer uma coisa. Se eu acreditasse que a Confederação das Associações de Pais representa efetivamente a opinião dos pais, eu, Henrique Cunha, não estaria aqui a fazer nada. Porque nunca, em 2011, teria nascido um movimento como o movimento Reutilizar. Acha que os pais teriam tomado essa dianteira? É evidente. Há 30 anos, e há 25, e há 20, e há 10, e em 2011, quando saiu este parecer. Ou seja, não chega a discutir descontos. Ou se comprar em julho tem 5% de desconto, ou se o aumento é só de 1%, quer dizer, cortam o braço, mas não cortam os dois. Não há um mal menor aqui. A solução é simples e radical. É um banco de livro em cada escola. Já. De facto, mas todos é como funcionarem da mesma forma, não é? Eu não percebo como é que se pode discutir 1%, que em 300 euros são 3 euros, quando se pode exigir que todas as escolas cumpram a lei, que tenham um banco voluntário, de participação voluntária, em todas as escolas. E estamos a discutir 3 euros, quando andamos que é o tal 1% do aumento nos livros, quando todos os parceiros, o Conselho de Sábios, não é a minha opinião, é a opinião do Conselho de Sábios que trata deste assunto chamado educação. Tem que haver um banco de livros acessível a todos os alunos. Tudo o resto, que é a minha opinião e com todo o respeito a opinião de toda a gente que queira falar sobre este assunto, depois do parecer do dito Conselho de Sábios chamado Conselho Nacional de Educação, é uma mera opinião. Cumpra-se a lei, cumpra-se o que está... Eu estive a ver e tenho aqui um apanhado das várias leis em vigor sobre leis, despachos, portarias.
todas as leis, e nomeadamente na certificação, prevêem que o manual seja reutilizado. Ou seja, andamos a brincar. Andamos a não, o governo é que se entendeu com os livreiros. Isso não interessa nada. Os livreiros têm que fazer livros e fazem, levam a sua vida... Mas esse acordo acaba ou não por ter peso e não deixar mudar as coisas? Eu espero que não. Porque então, que venha cá alguém assumi-lo. E nós não estamos a falar de romper acordos nenhums. Nós só estamos a falar de que, uma vez que o livro comprado, e espero eu que daqui a 15 dias todas as crianças tenham livros, portanto, está coberto, em termos de livros, a necessidade de todas as crianças dos próximos 6 anos. Está a ver? Há um património de livros para os próximos 6 anos. Não há necessidade de negociar seja o que for, nem de romper acordos. É só cumprir o que está expresso, explícito na lei. Clarinho. Se não quiserem fazer o movimento reutilizar, que é o movimento mais dispensável, nós não somos parceiros para coisa nenhuma, o movimento reutilizar vai continuar a teimar. A abrir mais bancos e a dizer o rei vai nu. Mónica, é acrescentar qualquer coisa, não é só, Sim, são só os manuais? Não, por exemplo, na minha área, no português e no espanhol, principalmente no espanhol, os dicionários são uma questão muito relevante e sei que há colegas de outras línguas, do inglês, do francês, que referem a mesma coisa, que muitas vezes é necessário o uso do dicionário. Eu uso muito o dicionário com os alunos dentro da sala de aula, porque eles depois são submetidos a um exame nacional, onde podem utilizar o dicionário, e muitos dos alunos dizem, professora, eu vou comprar o dicionário para 2 anos, e eu digo-lhes, meus meninos, não comprem, peçam emprestado, vão às bibliotecas da escola, à biblioteca municipal, falem com o vizinho, com o amigo. Muitas vezes eu já cheguei a emprestar, eu tenho cerca de 5 dicionários diferentes, eu empresto os meus dicionários aos meus alunos para eles realizarem o exame nacional. Porque acho que é um desperdício de dinheiro, muitas vezes, eles estarem a comprar um dicionário para 2 anos. Por exemplo, estou a falar no caso do espanhol, que nas línguas e humanidades é 10º e 11º ano, e acho que é um desperdício de dinheiro enorme dar 20, 30 euros por um dicionário. Mas isso vive um bocadinho da sensibilidade de cada professor, basicamente. O que não existem são regras que possam ser aplicadas em todas as escolas. O que é pena. E que tornem isto, não é, num processo mais comum. Uniforme. Mais uniforme para todos. Isso é que era importante, com certeza, nós conseguimos... E quem diz o dicionário diz as obras literárias também, porque eu este ano tive uma turma 12º de português que quando chegámos à altura do Memorial do Convento, professora, mas eu tenho que ir comprar a obra, vão às bibliotecas, e muitos foram à biblioteca de Gondomar e disseram, professora, fui à biblioteca e tinham lá 4 exemplares, tenho um e a colega tem outro e o colega tem outro. E eu fiquei contente com isso, porque, professora, até fiz o meu cartão de utilitário da biblioteca e eu, só agora? Porque há alunos que chegam ao 12º ano sem nunca ter posto os pés dentro de uma biblioteca municipal, por exemplo. Claro. E podemos também recorrer Há outras ferramentas nesta altura que também não são utilizadas ainda e não se percebe muito bem porquê que não tem este desgaste, que é o caso dos e-books, porque que os e-books não entraram ainda a sério na educação. Inclusive já temos alguns manuais este ano que é preciso comprar o manual primeiro, mas depois com o manual na mão já tem o link para poder baixar o livro, o e-book, no computador ou no iPad, etc. Tudo que é digital não entrou ainda a sério na educação. Até que ponto podia também resolver aqui alguma parte? Infelizmente ainda temos muitas escolas que nem sequer estão preparadas para isso também, não é? Eu já não digo famílias, eu diria as escolas. E não fugindo a essa questão, a Confap representa todas as federações, todas as associações... Não fugindo à questão, mas em vez de responder à minha, vai responder à do Henrique, não é? Sinto-me obrigado a fazê-lo, porque o que é que nós temos, nós aconselhamos os nossos... Nós defendemos todas estas políticas, nós defendemos, junto dos associados, que não devem pregar um prego, nem devem fazer obras. Mas nós sabemos e entendemos quando nos chegam à nossa beira e dizem a Associação de Pais é que para pintar a escola teve, senão os meninos iam passar um ano em Belor. O que é que nós fazemos? Nós denunciamos, nós pedimos esclarecimentos, nós fazemos um sem número de atividades que a nossa página é o reflexo daquilo que nós argumentamos. Agora... Falo de livros escolares, que eu só falo disso, do resto não percebo nada. Pois, mas é que os livros escolares são também uma gota neste copo.
São também, porque... São 300 euros de gotas nos copos, é um murro na carteira, não é? É a média, não é? É a média. É os transportes, é um sem número de coisas que são os pais, são as associações de pais, são principalmente estes voluntários. Não me entenda mal, não me entenda mal. O que eu quero dizer é que se a CONFAP tivesse e tiver e passar a representar este tema, e quem diz a CONFAP diz as suas associadas, eu já mandei e-mails para dezenas de associações de pais, todas as autarquias do país. E enviou para a CONFAP? Não. Henrique, isto é o seguinte, se o Henrique não envia para a CONFAP, que representa todas as associações... Mas as associações também têm alguma autonomia, não é? Tem toda. O que eu quero dizer... Só que nós podemos ser, e somos o elemento agregador. Nós quando falamos agora no mau início e quando apontamos, nós temos dossiês, ainda hoje enviei, eu pertenço a uma federação, ainda hoje enviei para todas as associadas que nos fizessem chegar todas as preocupações a nível de infraestruturas, porque veio... Sim, mas isso é outra questão. É só para do Movimento Reutilizar para todas as associações de pais a desafiar a abrir um banco. Se as escolas não abrem, pois então vão abrir as associações de pais a convite da CONFAP. E no início do próximo ano letivo fazemos aqui o balanço, para ver como é que correu. Vamos abrir durante todo este ano, vamos ter 1000 bancos de 2 a 1 ano. Sim. E eu percebo que há vontade para que isto aconteça. E os professores também. Voltando ao assunto dos e-books, é só uma solução. Eu quando há pouco dizia que não desprezávamos o manual, mas há ferramentas muito mais apelativas, eu entendo perfeitamente, e nós vemos em reportagens que passam, que há meninos que estudam de maneira diferente. Há meninos que se calhar têm que ser cativados e que as ferramentas pedagógicas são diferentes. Mas podiam ser mais baratos até a esse nível, porque se eu pudesse baixar um livro em casa ou se pudesse baixar uma série de matérias em casa e para estudar, era um bocadinho diferente, não é? Claro. Do que ter que comprar certos materiais. Falou aí das autarquias e eu queria aprofundar essa questão também, porque não temos aqui nenhum representante das autarquias, mas queria perceber, na sua experiência, que tipo de trabalho é que as autarquias estão a fazer a este nível. E se há bons exemplos e se há maus exemplos, daquilo que conhece, pelo menos, Henrique. Bom, desde logo há um bom exemplo... Falou do caso de Gaia, já ouvimos aqui. Que é um mau exemplo, mas eu posso dar um bom exemplo, que é a autarquia do Porto, que se associou ao movimento Reutilizar, criando um serviço chamado SMARL, que inclusivamente esteve presente na Feira do Livro do Porto e que tem imenso sucesso. Foi um investimento... Para quem não sabe. É um banco do livro, igual ao que eu promovo pessoalmente, mas que funciona no gabinete do município. Ou seja, é um verdadeiro exercício, desde logo é uma assunção por parte da Câmara Municipal de que quer apoiar os municípios, e repare que apoiar os municípios significa proporcionar 200 ou 300 euros a cada um, por cada aluno, e que não custa preciso aí criar um ponto zero. De encontro, não é? Um espaço que seja um ponto de encontro, ainda por cima o Gabinete de Cidadão é uma área onde as pessoas passam muito, até por causa desses serviços. É um gabinete na Avenida dos Aliados, como digo, que as pessoas têm que se dirigir lá, é central e é o 5º ou 6º banco na cidade, não é? Tem o agrupamento de escolas Alexandre Herculano tem um banco também associado ao movimento Reutilizar. Bom, essa é uma boa prática e nós comunicamos, enviamos a todas as autarquias do país um e-mail /desafio para abrirem bancos associados ou não ao movimento Reutilizar, que isso é irrelevante, claro. Que proporcionem no fundo, os tais depósitos para que os municípios que assim queiram possam reutilizar os seus livros. E tivemos uma ótima resposta. Como digo, há municípios que porque o fazem de forma fechada, só para os seus municípios, por exemplo, não faz sentido terem esses bancos associados ao movimento. Há outros em que eu acho que já é mais discutível, que no fundo usam os bancos para financiar a ação social, quer dizer, pedem às pessoas para entregar os livros e depois conduzem-nos discricionariamente e em primeiro lugar para os mais carenciados. Compreendemos a ideia, contudo,
Bom, não é a melhor solução, associar a reutilização aos mais carenciados ou às pessoas mais carenciadas. É outra vez um mau princípio. O que eu digo é que não é o Henrique aqui que tem obrigação. Mais uma vez, este é um lema de vida. Não temos todos. Bom, com certeza temos precisamente. Todos. Mas a Câmara tem mais responsabilidade que eu. Porque a Câmara pelo menos também tem mais condições, não é, para proporcionar essa partilha. Precisamente. Muito obrigada aos três por terem vindo conversar comigo esta tarde no Sociedade Civil sobre esta questão da reutilização dos manuais escolares.